É importante a população saber que todo sangramento que vem pelo ânus, na verdade, ele precisa procurar o médico, porque o médico vai saber se é de uma fissura, de uma hemorroida, né, de um tumor, de um divertículo, de uma colite, né? Então, isso tem que ser muito bem claro, né? E outra mensagem que eu daria assim, à população, né, que não tenha vergonha dos exames, do toque retal. Hoje, isso é uma rotina, isso é uma necessidade. Todos nós devemos fazer esses exames como prevenção de doença artificial, né, tumores de próstata, né? Então, as mulheres no exame ginecológico também devem dar uma olhada na parte anorretal. Então, isso já virou assim, o tabu hoje, para esse lado, não deve ter mais esse preconceito. A fisioterapeuta lembra que a alimentação é fundamental na prevenção das doenças orificiais, argumento defendido pelo médico também em relação às gestantes. É uma fase, como a gente sabe, que tem a tendência dessas doenças hemorroidárias, a questão do trabalho todo, da questão de líquido, alimentação. É uma hora, principalmente, a ser cuidado. Então, isso é importante para as mãezinhas, que hoje o pré-natal é muito bem definido, né? Hoje o pré-natal evita muitas doenças, inclusive hemorroidas, varizes, né? Na hora de deitar, tem que deitar de um decúbito lateral, nunca deitar de abdômen, de vez em quando erguer as perninhas ou dar uma deitadinha para o retorno venoso, senão as veias ficam engurgitadas, vai dilatando, e a dilatação da veia nada mais é do que conhecido como varizes e hemorroida, né? Então isso também pode ser prevenido, né, Kelly? Aí, Kelly, aí eu também fiquei pensando uma coisa. Aí todo mundo que está ouvindo a gente vai dizer assim, puxa, então eu tenho que comer mamão todo dia e comer granola. Mas não é só isso, na verdade, não é? Existem outras coisas que a gente pode ir mudando todos os dias, fazer um esquema diferente, porque a fruta é gostosa, o docinho é mais, mas a gente tem que lembrar que o docinho ele deixa o cocô duro, né? E a fruta não. E aí às vezes a gente acaba mudando, salteando as frutas, não é isso, Kelly? Ótimo lembrar isso, doutora Doriane. Por quê? Porque essas fibras, elas são divididas em solúveis e insolúveis. Fibras solúveis é aquelas que deixam o cocô um pouquinho mais pesado, né? E as insolúveis é aquela que deixa o cocô um pouquinho mais macio. Claro que a gente vai variar a questão de quantidades dela, tanto de as solúveis são aveia, são alguns farelos, algumas verduras. As fibras insolúveis são frutas com casca, são as folhas. Então é bom sempre estar variando. O maior número de quantidade de fibras é excelente, mas variar também com a quantidade a variedade de alimentos. Não tanto repetir as frutas, para que se torne também agradável para essa alimentação. Depois do intervalo, você vai saber como a medicina tem tratado as doenças orificiais através de métodos modernos e altamente eficazes. Daqui a pouco, voltamos já. Antigamente, se justificava sofrer em casa as dores e inconveniências de uma doença como hemorroidas. A recuperação pós-cirúrgica era demorada e o paciente sentia muitas dores. Isso tudo mudou. A realidade da medicina para esses procedimentos pode surpreender quem ainda pensa dessa forma. Existe hoje, inclusive, possibilidades em algumas hemorroidas internas grandes, se usa o aparelho, o grampeador, e não se corta mais por fora, né? Então, 2, 3 dias depois o paciente pode estar trabalhando, né? Então, hoje são tudo condições em que não se justifica o paciente que tem hemorroida ficar sofrendo em casa, evitando comida, bebida, depois que faz a necessidade tem que lavar, tem que deitar, reduzir, não vai em sauna, na pescaria. Não vai na pescaria, não pode tomar o seu vinhozinho, né? Viagem é um tormento, porque não sabe se para no meio da estrada e dá aquele desconforto. Então hoje não se justifica levar uma vida desse tipo
com receio de ir no médico para tratar, para fazer um exame, ver se é hemorroida mesmo. E o tratamento hoje, por mais grave que seja a hemorroida, hoje o tratamento, né, é muito tranquilo. Doutora Kelly fala a respeito do biofeedback, uma técnica em que se aprende o controle voluntário de funções fisiológicas, as quais as pessoas normalmente não têm consciência. O biofeedback é uma técnica exatamente para isso, para devolver essa coordenação muscular. Então, esse anismos, doutor Sagai, que o senhor está falando, é sempre bom esclarecer, que é uma incoordenação dessa musculatura. Quando eu peço para o paciente, faz uma força para evacuar, né? Ele não vai estar fazendo uma força para empurrar lá para baixo? Quando eu peço para esse paciente, contrai o ânus como se estivesse segurando um pum, a contração é lá para dentro. Esse anismos é uma contração de um músculo interno que tem lá no ânus, que esse músculo ele tem que relaxar durante esse ato da evacuação, e isso não acontece. Então ele contrai, que acaba dificultando esse ato evacuatório. Então é como se fosse uma incoordenação. Essa técnica, que é através desse aparelho, que é colado do lado direito e do lado esquerdo do ânus, vai facilitar para devolver essa coordenação dessa musculatura. E essa incoordenação, ela é voluntária? Eu sei o que eu estou fazendo ou eu não sei o que eu estou fazendo? Essa contração é totalmente involuntária. Eu peço para o paciente... Involuntária. Faz força para evacuar. Ele está fazendo essa força, mas ele não tem percepção que essa musculatura essa pessoa não sabe evacuar. Não sabe fazer cocô. E isso é muito comum. Faz força. Ele vai fazer exatamente a força para a expulsão, mas ele não está tendo percepção da contração dessa musculatura. Não tem como ter percepção. Então, e a gente tem uma visão assim, muito precisa, que esse anismo, essa dificuldade, esse erro, esse não saber evacuar direito, que leva depois a fissura, a retocele, a hemorroida. Então, quem tem dificuldade para evacuar também deve procurar o seu médico, fazer uma propedêutica, uns exames bem feitos, e se for esse anismo, hoje você tem feito milagre. A gente tem visto que a facilidade é que em pouco tempo o paciente ele tem alta, né? Isso, ele reaprende a fazer cocô, não é isso? Exatamente isso. As sessões variam assim de 8 a 12 sessões, mais ou menos, mas o resultado ele é visível rapidamente. Os preceitos e educação ocidentais fazem com que nossa sociedade não fale abertamente sobre alguns temas ligados à saúde. Isso, de certo modo, dificulta o trabalho dos médicos na hora de conscientizar pacientes de doenças orificiais a respeitar sua própria fisiologia. Eu queria deixar assim bem claro que evacuação é um ato fisiológico e nós precisamos respeitar a fisiologia. Quando a gente tem fome, a gente come. Quando a gente tem sede, a gente bebe. Quando a gente tem sono, a gente dorme, né? E quando a gente quer fazer xixi, a gente faz xixi. Só que o cocô é um ato que, se você consegue controlar naquele momento, a sede, a fome, o xixi, nem sempre você consegue levar para outro dia, para outro turno. Agora o cocô você consegue levar para outro turno, outro dia. E quando você faz isso, você está fazendo uma maldade com o seu corpo, porque isso é fisiologia. E fisiologia não se desrespeita, porque aquilo vai trazer problema depois. Se começar a ignorar essa fisiologia, diminui a sensibilidade daquela região, onde o paciente vai começar a intercalar essas evacuações. Então ele evacuava todos os dias, começa a pular um dia, começa a pular 2 dias, e aí acontece as piores coisas, onde o paciente já vem tomando laxante, passando vários dias sem evacuar. O médico faz um alerta para as pessoas que possuem sintomas de doenças orificiais, se acomodam com a situação e não fazem exames. Isso pode levar a um diagnóstico muito mais grave. Um alerta muito importante que eu gostaria de deixar aos telespectadores é que aquelas pessoas que não costumam fazer a prevenção e que têm problemas orificiais, são aquelas pessoas que, quando chega com um diagnóstico que não é uma doença orificial, por exemplo, um câncer, ela vai ter um diagnóstico de um câncer avançado. Então, a importância de você, muitas vezes, procurar o seu médico por uma questão muito simples, orificial, achando que é hemorroida, no início você pode estar fazendo uma prevenção de uma doença mais grave, que é um câncer. Então, não deixe que um sintoma simples que você contorne um dia virar uma doença muito grave e algumas vezes incurável. Então, essa seria a recomendação.
procure qualquer sintoma do intestino, procure seu médico que ele vai poder tratar muito bem. E se for uma doença orificial, nós debatemos aqui que é totalmente solucionável e de uma maneira muito segura e com pouco sofrimento e que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Quero chamar a atenção de você, mulher, que tem essa dificuldade evacuatória, que se enquadra nessa sintomatologia de dificuldade evacuatória, que não tenha medo, que não tenha receio, que pelo contrário, a gente só vai ajudar. Inclusive a sua parte, tanto de trabalho, quanto a sua parte de um eventual perca de fezes e algumas situações que podem deixar você de uma forma mais desconcertada. Bem como a gente pode também estar auxiliando nessa parte de reabilitação sexual, de reabilitação da parte de alimentação, que nem tudo se resume ao tratamento cirúrgico. O tratamento para esses pacientes que já apresentam essas características que a gente colocou aqui, é interessante lembrar que o tratamento é tranquilo, é indolor, não tem dor nenhuma, ele é fácil. A gente nunca pode esquecer que sangue nas fezes pode ser, além da fissura, como a Doriane falou, pode ter outras causas, como câncer, pode ter algumas inflamações. Então a gente precisa sempre estar disposto a procurar um médico para tentar diferenciar esses diagnósticos. No programa de hoje você acompanhou a conversa descontraída, mais séria, dos médicos sobre doenças orificiais. O exame de toque retal é fundamental para a determinação do diagnóstico e para a futura prevenção de tumores ou descobertas de doenças que podem ser facilmente curadas. Pessoas que tratam o assunto como um verdadeiro tabu, fazendo com que o medo e o preconceito predominem, podem sofrer consequências bem mais severas do que apenas as de um diagnóstico indolor. No Medicina e Saúde da semana que vem, queremos saber como está o seu coração. Especialistas dizem quando devemos prestar atenção nos sinais que o organismo envia quando o nosso coração não está bem. Dietas saudáveis, atividades físicas e mudança na rotina podem ser a solução para quem tem problemas cardíacos. Saúde para o coração é o tema do próximo programa e nós esperamos por você. Até lá!